Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar o estudo de cônicas. As cônicas que nós estudaremos nessa aula e nas aulas seguintes serão a parábola, a elipse e a hipérbole. As cônicas elas surgem da interseção de planos com superfícies cônicas. Isso que está aqui em azul são superfícies cônicas. A gente tem um cone aqui na parte superior e um cone na parte inferior. Quando a interseção do plano acontece com um desses cones, ou com o cone que está na parte inferior ou na parte superior, e tem a interseção também com a base, o que forma é uma parábola. Essa interseção poderia estar acontecendo aqui em cima também. Uma elipse é quando a gente tem a interseção do plano com a superfície cônica, com um dos dois cones, ou na parte superior ou na parte inferior, mas ele não corta a base. Se o plano fizer a interseção da superfície cônica sendo paralelo à base, o que a gente vai ter é este desenho que está aqui. A gente pode observar que tem uma circunferência, tá? Está desenhada aqui em cima. A circunferência é um caso particular da elipse. A hipérbole é quando a gente tem a secção do plano com a superfície cônica na parte superior e na parte inferior. Aqui está o desenho da hipérbole. Na aula de hoje, nós vamos estudar somente a parábola. Ainda nós não vamos estudar tudo sobre parábola. A gente vai estudar a parábola quando ela tem o vértice na origem do sistema. Quando acontece um deslocamento desse vértice, que ele não está mais na origem do sistema, será abordado na próxima aula. Para que a gente consiga fazer o estudo da parábola, precisamos considerar um plano, uma reta D e um ponto F não pertencente a D. Uma reta D, que está aqui em vermelho, e um ponto F não pertencente a D. A parábola ela é determinada por todos aqueles pontos que estão a igual distância desse ponto F e da reta D. Se eu pegar um ponto aqui pertinho de F, aqui onde está o mouse, por exemplo, esse ponto ele está mais próximo de F do que está de D. Então, este ponto ele não pertence à parábola. Se eu pegar um ponto que está exatamente na metade do caminho aqui, do ponto F até a reta D, esse ponto vai pertencer à parábola, porque ele vai estar a igual distância do ponto F e do ponto D. A definição é exatamente isto. Uma parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes de F e D. Geometricamente, o que nós temos é o que está representado nesse desenho. Vai fazer parte da parábola todo ponto que está a igual distância de F e D. Esse ponto está à mesma distância da reta D e do ponto F. Este ponto, a mesma coisa. Distância aqui e aqui é igual, este outro ponto, a distância aqui e aqui é igual, e todos os pontos que estão marcados aqui no desenho acontece a mesma coisa, distância até o ponto F e a distância até a reta D é exatamente a mesma. Para que a gente consiga fazer o estudo da parábola, a gente vai tomar um ponto arbitrário, que a gente vai chamar de ponto P. Esse ponto ele está na parábola, então eu sei que a distância dele até F é igual à distância dele até a reta D. Ou ainda eu posso dizer que é igual à distância do ponto P até o ponto P', que é o ponto que está marcado aqui na reta D. É o que eu já escrevi aqui em verde. Ou ainda a gente pode representar isso como vetores. O comprimento do vetor PF, o vetor que está aqui, é igual ao comprimento do vetor P'. E a gente vai partir daquilo para conseguir determinar a equação da parábola. Mas antes disso, vamos dar nomes para esses pontos e para essa reta que a gente está mencionando. O ponto F a gente chama de foco da parábola. Essa reta D é a reta diretriz. O eixo é esta reta aqui. O eixo ele passa pelo foco e ele é perpendicular à reta diretriz. Aqui está formando um ângulo de 90 graus. O vértice, que é este ponto aqui, é a interseção entre a parábola
e o eixo. Esses elementos da parábola, a gente vai falar deles muitas vezes durante todo o estudo. Então, é importante lembrarmos dessas nomenclaturas desses elementos. A equação da parábola de vértice na origem do sistema cartesiano, ela vai ser determinada em dois casos. Primeiro, quando a gente vai ter o eixo de simetria no eixo y e depois quando o eixo de simetria estiver no eixo x. O primeiro caso, então, o eixo da parábola é o eixo y. Eu falo o eixo de simetria porque se a gente observar o eixo aqui, que é o eixo y, e eu fosse dobrar esse desenho, dobrar essa parábola, a gente vai perceber que esta curva vai ficar exatamente em cima desta curva aqui. Qualquer ponto que eu pegar equidistante da parábola, eles são simétricos. Esse eixo aqui é chamado de eixo de simetria também. Nesse primeiro caso, então, que é para determinar a equação da parábola, quando o eixo da parábola é o eixo y, a gente vai usar aquele mesmo desenho que a gente já viu anteriormente, mas para isso a gente vai chamar a distância df até a reta diretriz dp. Se eu sei que essa distância toda aqui é p, a distância df até v é a metade dessa distância, então é p sobre 2, e a distância dv até a reta diretriz também é p sobre 2. Para que a gente consiga determinar a equação da parábola, que a gente vai utilizar o comprimento deste vetor aqui e o comprimento desse vetor que está aqui, eu preciso determinar quais são as coordenadas de P' e quais são as coordenadas do foco. Como o foco está aqui no eixo y, eu sei que a coordenada para x dele é 0 e a coordenada para y é p sobre 2, que a gente já consegue observar aqui pelo desenho. As coordenadas para o ponto P', como o ponto P', se a gente observar a coordenada referente ao eixo x é a mesma coordenada do ponto P, então para x a coordenada é x e para y é a medida que vai estar aqui, que é o p sobre 2, mas como está na parte negativa de y, é menos p sobre 2. As coordenadas de P', então, são x e menos p sobre 2. A partir disso, a gente consegue determinar a equação da parábola. Repetir aqui novamente o desenho, e a gente vai partir do comprimento do vetor FP igual ao comprimento do vetor P', que é os vetores que aparecem aqui. Este vetor que está aqui, este vetor que está aqui. Para determinar o vetor FP, a gente vai fazer P menos F, x menos 0 e y menos p sobre 2. Aqui é a mesma coisa. Para determinar o vetor P', a gente vai fazer x menos x, que está aqui, e y menos p sobre 2. Então, vai ficar y mais p sobre 2. Para determinar o módulo, é a raiz quadrada do primeiro termo ao quadrado mais o segundo termo ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, raiz quadrada do primeiro termo ao quadrado mais o segundo termo ao quadrado. Para a gente resolver essa igualdade, facilita se elevarmos ao quadrado ambos os membros, porque a gente elimina a raiz. E é o que fazemos. Para resolver esse quadrado aqui, x menos 0, a gente vai ficar só com x quadrado, e aqui vai precisar desenvolver o binômio. Aqui é a mesma coisa, aqui vai ficar x menos x, vai ficar 0, e aqui vou precisar desenvolver esse binômio. Está aqui o x quadrado, aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ficar menos py, mais o quadrado do segundo, que é p quadrado sobre 4. Aqui, 0, nem preciso repetir o 0. Quadrado do primeiro está aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar mais py e p ao quadrado sobre 4, que é o quadrado do segundo. Para a gente concluir encontrar a equação da parábola, só somar os termos semelhantes
y² aqui vai acabar cancelando, o p² sobre 4, p² sobre 4 também cancela. A gente vai ficar com x² igual, esse menos py passa para o segundo membro positivo. Vamos ficar então com x² igual a 2py. Essa é a equação da parábola de vértice na origem do sistema cartesiano, quando o eixo da parábola é o eixo y. A equação que acabamos de encontrar é a equação reduzida da parábola. Então, x² igual a 2py, a equação reduzida da parábola. O ponto P é conhecido como parâmetro da parábola. E de acordo com o sinal desse ponto P, a gente consegue determinar se a parábola é côncava para cima ou se a parábola é côncava para baixo. Se o P for positivo, a parábola é côncava para cima. Se o valor de P for negativo, a parábola é côncava para baixo. Agora a gente precisa estudar, então, o segundo caso, que é quando o eixo da parábola é o eixo x. O desenho que a gente tem é esse. Aqui está a parábola e o eixo de simetria agora é o eixo x. A gente pensa da mesma maneira que pensou no primeiro caso. Essa distância de f do foco até o vértice é p sobre 2, e a distância do vértice até a reta diretriz também é p sobre 2. As coordenadas do ponto F são, para x, é p sobre 2, como está em cima do eixo x, a coordenada para y é 0. As coordenadas do ponto P', as coordenadas para x, é esta medida que está marcada aqui, como está na parte negativa, menos p sobre 2, e a coordenada para y, a mesma coordenada do ponto P, que é y, menos p sobre 2 e y, coordenadas do ponto P'. Para a gente conseguir determinar a equação da parábola, a gente pensa da mesma maneira que pensou lá no primeiro caso. E a equação vai ser y² igual a 2px. Então, quando a gente tiver uma equação que é x² igual a 2py, sei que o eixo de simetria é o eixo y. Quando for y² igual a 2px, eu sei que o eixo de simetria é o eixo x. A única coisa que falta a gente estudar agora é se a parábola tem a concavidade voltada para a direita ou para a esquerda. E a gente analisa também o sinal de P do parâmetro. Ela vai ser voltada para a direita quando o parâmetro P for maior que zero, for positivo. Quando o parâmetro for negativo, menor que zero, ela vai ser côncava para a esquerda. E agora a gente vai resolver um exemplo para aplicar o que a gente acabou de estudar. Determine o foco e a equação da diretriz das parábolas x² igual a 8y e y² igual a menos 2x e construa os gráficos. Resolvendo primeiro essa parábola aqui, que é x² igual a 8y, eu sei que essa parábola, como tem o formato da equação x² igual a alguém que multiplica y, o eixo de simetria é o eixo y. Para que a gente consiga determinar o foco, eu preciso determinar quanto vale P, porque as coordenadas do foco são 0 e P sobre 2. Para determinar quanto vale P, é só utilizar a equação da parábola. Eu sei que a equação da parábola é x² igual a 2py, 2p é igual a 8, e é só resolver isso. O valor de P é 4. O valor de P aqui sendo 4 dividido por 2 vai ser 2. O foco vai ter coordenadas 0, 2, que é o que eu acabei de escrever aqui. A reta diretriz, se eu sei que essa distância, que é a distância do foco até o vértice, é 2, a reta diretriz vai estar a uma distância 2 aqui também, mas na parte negativa. Vai passar aqui em y igual a menos 2. E a gente escreve a equação da reta diretriz aqui. O desenho vai ficar dessa forma.
Aqui nós temos a parábola, o foco está em 0 e 2, a reta diretriz está aqui, que é y igual a menos 2. Para que a gente consiga fazer, caracterizar melhor o desenho dessa parábola, a gente pode atribuir pontos, como a gente tem a equação da parábola, posso atribuir valores para y e encontrar quanto vale o valor de x. Se eu atribuir lá para y o valor de 2, eu vou conseguir encontrar menos 4 e 4 para x. Eu consigo encontrar esses valores, é só substituir e colocar aqui no gráfico para conseguir visualizar melhor o formato dessa parábola. Item B. Y² igual a menos 2x. Como a gente tem uma equação y² igual a alguém que multiplica x, a gente sabe que agora o eixo de simetria é o eixo x. O desenho que a gente tem vai ser mais ou menos assim. Precisamos novamente encontrar quanto vale o P, porque encontrando quanto vale o P, a gente consegue determinar quais são as coordenadas do foco. Eu sei que a equação da parábola é y² igual a 2px, eu sei que 2p vale menos 2, que é o que está aqui. Resolvendo isso, eu sei que o valor de p é menos 1. Substituindo esse menos 1 lá nas coordenadas do foco, a gente vai ficar aqui as coordenadas do foco, eu sei que aqui é menos 1, então vai ficar menos meio e 0. Está aqui, menos meio e 0. Agora, a gente precisa determinar a reta diretriz e fazer o desenho. Tem um detalhe, eu já encontrei que o resultado do parâmetro é menos 1 e é negativo, é menor que 0. Se é negativo, o desenho da parábola, ela é voltada, a concavidade é voltada para a esquerda. O desenho que nós vamos ter vai ser assim, voltado para a esquerda. E já determinei aqui aonde está o foco. Se eu sei que o foco está à distância de menos meio, aqui é a distância de meio do vértice até o foco, a reta diretriz está igual distância, mas na parte positiva. Então, está cortando o eixo x em meio positivo. Essa equação da reta vai ser x igual a meio. Está aqui a equação da reta diretriz. Exemplo 2. Determinar a equação de cada uma das parábolas, sabendo que o vértice está em 0 e 0 e o foco está em 1 e 0. 1 para x, 0 para y. Para que a gente consiga determinar a equação de cada uma das parábolas, eu preciso saber como é o desenho dessa parábola. E a gente usa essas informações que a gente tem para colocar aqui no plano cartesiano para saber como é o desenho. 0 e 0 é o vértice está aqui. Eu sei que o foco está em 1 para x e 0 para y. O foco vai estar aqui, ó. Então, marquei o foco. O foco está dentro da parábola, então a parábola só pode ser assim. Está aqui a parábola. Para determinar a equação da parábola, o que eu preciso? Se eu já sei quanto é o foco, eu já consigo determinar quanto é o valor do P aqui. Aí eu consigo determinar a equação da parábola, que ela é da forma y² igual a 2px. Eu sei que esse é o formato porque o eixo de simetria é o eixo x. E quando é o eixo de simetria é o x, a fórmula da equação da parábola é y² igual a 2px. Eu sei que essa distância aqui, que é a distância p sobre 2, vale 1. Então, sei que p sobre 2 é 1. Isolando p, eu sei que ele vale 2. Voltando e substituindo aqui na equação da parábola, esse valor de p, que é 2, eu tenho a equação da parábola, que é y² igual a 4x. Item B. Vértice 0 e 0, reta diretriz, y igual a 3. Mesma coisa, vamos desenhar. O vértice está aqui, a reta diretriz é em y igual a 3, a reta diretriz está passando aqui em cima. Ó, está aqui. Se a reta diretriz está aqui, eu sei que a parábola ela não corta a reta diretriz, ela está do lado contrário da reta diretriz. Então, a parábola ela só pode estar aqui, com a concavidade voltada para baixo e o vértice passando na origem do sistema. O desenho é exatamente esse.
Para conseguir determinar qual é a equação da parábola, qual é o formato da equação? Se eu sei que o eixo de simetria é o eixo y, o formato da equação, a fórmula da equação é x² igual a 2py. O que eu tenho de informação? Eu sei que a distância daqui até aqui é p sobre 2 e eu sei que essa distância p sobre 2 é 3. Usando isso, p sobre 2 eu sei que é 3. Por que eu já coloquei o sinal negativo aqui? Porque a parábola, ela está com a concavidade voltada para baixo. Então, eu sei que o parâmetro P é negativo quando ela é côncava para baixo. Eu já posso colocar esse menos aqui, ou eu resolvo tudo e coloco menos lá no final. Mas eu optei por já colocar aqui. Resolvendo e achando o valor de P é 6 negativo, né? 2 vezes menos 3 vai ficar 6. Substituindo esse valor de P aqui na fórmula, nós vamos obter o seguinte: x² igual a 2 vezes, substituir aqui o menos 6, a equação vai ser x² igual a menos 12y. E está resolvido. Item C, mesma coisa. Temos a informação do vértice e tem a informação de quanto vale o ponto P. Vou colocar isso no plano cartesiano. O vértice está aqui e eu tenho um ponto P que é menos 2 para x e 5 para y. Marcando o ponto P, ele está mais ou menos aqui. Menos 2 para x e 5 para y. O ponto P está aqui. Se eu sei que o eixo de simetria é o eixo y, eu já sei qual é o formato da equação. O formato da equação é x² igual a 2py. Eu tenho o valor de uma coordenada x e de uma coordenada y. Se eu tenho a forma da equação, basta que eu substitua quanto é esse valor de x, que é menos 2, esse valor de y, que é 5, e eu vou conseguir obter o resultado para P. E é o que eu faço aqui. Menos 2 ao quadrado vai ficar com 4, 2 vezes 5, 10. Isolando P, vai ficar 4 sobre 10. E simplificando 4 sobre 10, vamos ficar com 2/5. Substituindo esse P na equação, nós vamos obter x² igual a 4/5 de y. E está aqui a equação da parábola. Se não quiserem deixar como uma fração, vocês conseguem ainda resolver isso daqui e igualar a zero. Então, a gente consegue multiplicar aqui por 5, passar para o mesmo membro da igualdade negativa e igualar a zero essa equação, que é o que a gente tem aqui. 5x² menos 4y igual a zero. E finalizamos por aqui a resolução dos exemplos. Agora, eu deixo para vocês 6 exercícios. Acredito que, como que foi resolvido na aula de hoje, vocês conseguem resolver com facilidade esses exercícios. Bons estudos!